a Praça 15, que é um espaço histórico. Então, o que eu queria chamar é o seguinte, é que o espaço urbano, para nós, arquitetos, eu acredito que os engenheiros, que também trazem uma bagagem cultural de longa data, também têm esta visão. O espaço urbano é um espaço histórico, sobretudo. E existe aquilo que nós, arquitetos, chamamos de espaço virtual. No momento que você faz um elevado, você divide virtualmente o espaço. Então, a Praça 15 ficou, a meu ver, definitivamente fendida pela existência do elevado. Talvez, como o senhor falou, se houvesse mais arrojo em separar os apoios, que o senhor citou todas aquelas pontes históricas da Inglaterra, que já tinham grandes vãos, se naquela época tivesse havido maior ousadia, não é? Mais a pressa naquele momento, e aí nós somos escravos do tempo. A pressa naquele momento era resolver o problema rodoviário e mais ainda o problema dos carros que foram lançados em todas as cidades, deram essas explosões que nós estamos vendo que acontecem em São Paulo e aqui no Rio, na Barra, em outros lugares que vocês conhecem bem. E uma questão também que eu queria lembrar, e foi muito bem colocada pelo nosso companheiro, que o Rio de Janeiro é um território lacunar e tem uma longa história, né? Histórico, a história do português aterrar e aterrar, e o que é pior, que começou a acontecer. Por exemplo, você citou ali perto, temos a Praça da Bandeira, que é classicamente uma área de inundação, onde estão fazendo aquele grande piscinão que você chamou a atenção. Ali concorrem o Rio, eu sou morador de São Cristóvão, tem o Joana, tem o Trapicheiros, o Joana, o Maracanã, o Trapicheiro, lá diante do Rio Comprido. Então, tem uma grande bacia, e toda vez que havia uma grande chuva, principalmente se a maré estava crescendo, você não tinha como, não existe engenharia que consiga fazer. Não sei se o piscinão vai dar uma solução. Estive conversando outro dia até com um arquiteto que está trabalhando no projeto, e ele também tem suas dúvidas, mas vamos ser otimistas. Agora, essa questão da manutenção é uma das coisas que mais nos preocupam, porque em momento algum se pensa em fazer uma obra e que esta obra tem que ter uma manutenção permanente, uma atenção. Agora mesmo tivemos aquele problema, que não tem nada a ver com a perimetral, o prédio que caiu, a gente então tomou aquele susto para fazer as vistorias obrigatórias. Meu Deus do céu, você tomar conta do seu prédio para que ele não venha rachar e deteriorar, isso parece elementar. Agora, se você joga isso para as grandes obras públicas, como é um viaduto desses, e como você alertou, a questão do mergulhão, que realmente eu tenho por mim, eu não sou técnico no assunto, que ninguém vai te dar essa resposta de que vai jurar de pé junto que aquilo não vai encher. Porque aqui no Rio de Janeiro, com esse território adverso, aquilo ali é um grande aterro, todo mundo conhece a história, não é? Dificilmente não vai acontecer isso. Agora, me preocupa muito o seguinte, é que nós estamos querendo, imaginando que queiram com o Porto Maravilha, realmente um novo espaço aberto, com tecnologias talvez mais avançadas, criando realmente uma possibilidade de extensão para moradias, não é? Salvar inclusive muitas das construções históricas da área. O que eu estou tentando enumerar aqui são muitas preocupações que passam pelo urbanista, e é uma questão de integração com aqueles que têm, digamos assim, o apoio técnico disponível. Então, eu estou vendo que o Porto Maravilha pode realmente acontecer, como alguém disse, que não vai ser uma maravilha. Isso foi você que falou, né? E isto é extremamente nocivo para a vida da cidade, né? Agora, tenho sérias dúvidas sobre a sobrevivência deste elevado, uma vez que há uma atitude do governo que me preocupa, a prefeitura principalmente, e não sei o Estado, por exemplo, como se comporta, que ali não deixa de ser um corredor, não é?
onde passa uma quantidade enorme de veículos, que vai demanda da Baixada, etc., toda a região metropolitana. Este afã de derrubar, sem discutir e principalmente sem dar uma solução efetivamente urbana. Então eu quero dizer aqui que o CAL está discutindo essas questões também na nossos encontros. Seria aqui a presença da minha colega Deise Góes, que infelizmente não pôde vir. Vocês perderam a oportunidade, que ela certamente falaria melhor para vocês. Muito obrigado. Eu só queria, doutor Hélio, um direito de resposta à decoração. Mas depois eu falo isso porque eu como engenheiro, tenho um grave defeito de apenas olhar a funcionalidade. E deixando mais para os arquitetos a questão da beleza. A questão do elevado, só para dar um detalhe, o elevado foi construído pelo governo federal, o governo do estado adotou, e a prefeitura adota uma política atualmente que aonde o assunto é municipal, o governo do estado desaparece, como é o caso de uma série de assuntos aqui, a BRT, os BRT que estão sendo construídos, que é outro assunto, e a prefeitura desaparece quando o assunto é estadual, como é o caso do metrô, que é uma coisa absolutamente dentro do município, a prefeitura nunca se manifesta. Boa noite, eu sou o Daniel Uran, trabalho na Associação de Moradores de Copacabana, mas hoje especificamente eu venho como pessoa física, porque dentro da associação não existe um consenso a favor e contra. Eu sou 100% a favor da derrubada da perimetral e não nego isso, falo isso para todo mundo. Basicamente, por que isso? Eu me lembro, hoje eu tenho 50 anos, eu me lembro quando eu tinha 10 anos que eu ia com meu pai naquela região ver os navios, que a perimetral chegava na Praça Mauá e parava, não tinha nada depois. Eu ainda me lembro um pouco que a Rodrigues Alves era uma via livre. Por que não constrói? Por que não constrói? E finalmente começaram a construir o restante e está como está hoje. Hoje em dia, eu sou o tipo da pessoa que eu vejo que a maioria que defende a perimetral passa por cima dela. Muita pouca gente que defende a perimetral passa por baixo. E eu passo por cima e por baixo. Eu tenho carro, ando muito de carro, adoro andar de carro, e tenho bicicleta, pedalo muito por ali, vou muito na cidade, quando vou à cidade, sempre que posso ando por ali por baixo. E entendo essa parte toda da arquitetura. Eu concordo que aquela região toda ali acabou por causa disso. Como acontece na região da Paulo de Fronten também, que todo mundo reclama, as casas não cresceram, a região não melhorou, porque tem uma Paulo de Fronten que atrapalha tudo, e a região do Porto, além de ser do Porto, está toda morta por causa daquela via que passa ali em cima. É muito bonito passar em cima a 200 por hora, mas ali embaixo me falaram aqui que tem 4 faixas da Rodrigues Alves. É verdade, no final, próximo da rodoviária. No início da Praça Mauá não tem 4 faixas, tem 2 faixas, e essas faixas, quem vem de algum lugar para chegar ali tem que passar pelo centro da cidade, não é o caso. E nessa questão dos túneis, que todo mundo, túnel, temos que lembrar que nas maiores cidades do mundo, até onde tem terremotos, tem túneis debaixo dos rios, debaixo do mar, debaixo de todo lugar, e nem por isso os carros ficam cheios d'água. Concordo que Rio de Janeiro e Brasil, aqui no Brasil não tem franceses, não tem americanos, não tem nada. A manutenção vai ser 0. Concordo plenamente com isso e acho que a gente deve cobrar isso. Mas também acho que o túnel não é nada demais. O túnel pode existir, como em Nova York tem túneis para lá e para cá por debaixo do rio, e nunca eles encheram d'água fora de um filme que foi feito por Hollywood. Aquele encheu. A partir dali nunca a manutenção é feita, mas é cobrado. Temos que cobrar. Na questão da belezamento, pelo projeto, eu queria que a prefeitura estivesse aqui, eu e a prefeitura defendemos isso. Mas eu queria ver a apresentação deles em relação a isso. Eu acho que a apresentação está muito boa. No futuro, a nossa briga toda, a gente fica falando que carro vai passar para lá, passar para cá, passar para lá, mas a gente pensa errado. Eu não acho que no futuro o transporte tem que ser de carro. Da Zona Norte, da Zona Oeste, não deve ser de carro. A gente deve brigar pelo metrô, pelo trem, pelo transporte em trilhos. Por isso que eu não foco muito nessa coisa do carro. O carro não vai passar ali. Realmente, o trânsito é ruim, os carros vão andar devagar, vão andar um pouquinho mais rápido. Mas o futuro não pode ser pensado nesse sentido, tem que ser pensado em termos de metrô. Já comentei com o Licínio que não se fala em metrô naquela região, que é um absurdo. Todas as cidades grandes do mundo têm metrô, e aqui onde tem
onde tem prédios, onde tem negócios, onde tem casas, onde tem um metrô. Deveria se brigar muito pelo metrô naquela região. VLT é bacana, é uma coisa pequena para a região, para rodar ali dentro, mas não é o transporte de massa, essa coisa toda. A questão mais ou menos do túnel também tem um detalhe, que se o metrô em Nova York, por exemplo, agora teve um furacão no ano passado, os trens do metrô, eu vi fotos na internet, a parte do metrô ficou cheia de água até em cima, as estações ficaram cheias de água, e nem por isso que todo mundo fala, não, vamos fazer metrô. Não, vamos fazer metrô com todo furacão, com todo terremoto, com tudo que tem lá, vamos fazer. Não é por causa dos problemas que você não vai fazer. Você tem que... essa questão ambiental, ele falou muito bem que vão derrubar, vão fazer os túneis, tem que cobrar para que esse solo, esse concreto seja reciclado, essas ferragens sejam utilizadas em outros lugares. Tá. Custou $1 bilhão para fazer. Tá bom, o tempo passa, as coisas mudam. Eu era naquela época, que eu era pequeno, eu queria ver a perimetral completa. Hoje eu passo lá e não quero ver a perimetral. Eu quero ter aquela praça toda liberada, quero chegar lá de bicicleta, dar volta em volta do Morro de São Bento de bicicleta. Tem uma coisa que não está se falando aqui sobre o Cais do Porto, que o Cais do Porto se discute se é o S, é o Y, mas a questão que é importante, que é o turista que vem aqui, não está se falando. E esse turista que chega, minha esposa é guia de turismo, e ela reclama muito. O táxi, o ônibus, a van, a zona que é no porto. E isso tem que fazer parte dessa discussão também, porque os ônibus vão sair de lá cheios de turistas, pelo menos a gente acha que vai aumentar o número de navios. Por onde vai passar isso? E nesse caso, eu sou a favor não desse Y que fizeram, mas do E lá na ponta. Deveria, na Bahia, afundar mais. Como é que chama isso? Quando se afunda a dragagem, para botar o E mais lá na frente, com espaço para vários navios, a saída ser direto na via que passa pelo Sambódromo, que é o que eu vi esse desenho. Os ônibus vão passar por ali direto para o Sambódromo, passando pelo Sambódromo para a Zona Sul, sem dar muitas voltas. É uma região. A Praça Mauá fica vazia do que é hoje, que é a zona que é hoje. Ficar uma coisa melhor. Também sou a favor dessa que o Atílio uma vez reclamou comigo, que eu mencionei que era a favor de fechar Rio Branco. Mas não acredito. A Rio Branco hoje é muito boa, porque todo mundo que vem de fora do Rio passa por ali. Mas no momento que você tiver transporte à vontade, tiver uma cidade mais certinha, né? A Rio Branco vai ser mais uma via para as pessoas trabalharem, para as pessoas passarem por ali, sem ser aquela zona que é hoje. Também estou nesse ponto a favor do fechamento da Rio Branco. Eu viajo muito, eu conheço o mundo todo, as ruas são fechadas e nem por isso as pessoas deixam de viver e vivem até melhor. Singapura derrubaram as perimetrais de lá, São Francisco foi derrubada a perimetral, Boston foi derrubada a perimetral. Na Europa não tem um exemplo, mas acredito que tenha sido feito também, tudo colocado para os carros passarem longe, fora do caminho. E nas cidades grandes o transporte local. A gente pensa muito agora, o dinheiro, não, mas tem que pensar mais para frente. Eu não vejo esse pensamento, como é que vai ser o futuro? A gente vai pensar só no carro que vem depois, deixa perimetral para os carros que vêm depois. Não acho que seja por aí. Mesmo que vai trocar 6 por meia dúzia, eu não concordo. Que vai trocar, pode ser ficar igual, mas vai melhorar para as pessoas que vão morar ali, vai melhorar para as pessoas que vão trabalhar ali, vai melhorar para nós que vamos... Eu não vou lá para trabalhar, mas vou lá para passear. Acho que aquela região que tem museu, um mar, tem o Museu do Amanhã, vai ter agora um aquário também, que ninguém fala, mas tem um aquário que acredito que muita gente vai visitar o aquário, com todos os peixes da América do Sul. Isso são coisas que são importantes. Agora, ficar só nessa do carro. Eu adoro carro, eu adoro andar 100 por hora, 200 por hora, mas não posso pensar nisso. Tem que pensar no geral. E eu vejo pelo mundo todo que a coisa funciona. Acho que aqui deve funcionar também e defendo isso. A prefeitura não está aqui. Não sei se eles vão fazer certo ou errado, mas eu defendo a ideia. É lógico que aqui nós vamos reunir aqui para defender a questão ambiental, a questão de fazer as obras do túnel direitinho, fazer essa via expressa, não botar sinal, não botar cruzamentos, botar passarelas para as pessoas passarem de um lado para o outro. Que as velocidades... Nunca foi falado no final da via expressa. Todos esses desenhos que a gente vê, esses mapas, mostra a via expressa, quando chega na altura da rodoviária, acaba o desenho. Ninguém fala o que vem depois dali. Ali tem um porto. Ali tem um porto, ali tem a Avenida Brasil. Não foi mencionado os projetos. O que vai acontecer com aquela via expressa, com 4 faixas? Não tem projeto. E isso é importante cobrar. Todos aqui que são engenheiros, eu não sou engenheiro formado, eu fiz engenharia, mas não me formei, mas eu acho que todos aqui também têm que cobrar essa continuidade da via expressa. Não acho que ela deva misturar com os ônibus que vêm daqui e dali. Ela devia ser separada, ligar a Avenida Brasil, ligar a linha vermelha,
E uma coisa inteligente, o cara que vem a 200 por hora para Vila Expressa vai continuar na linha vermelha, na Avenida Brasil 200 por hora ou na vermelha 200 por hora e não vai entrar nesses cruzamentos de porto, no cruzamento de ônibus. Tem que ser pensado, tem que ser cobrado naquela região ali depois da rodoviária. A questão da rodoviária, que todo mundo fala, não pode acabar com a rodoviária. Não sou contra acabar com a rodoviária. Acho que a rodoviária tem que continuar ali, mas tem que ter uma rodoviária para fora do estado, perto de uma estação de metrô em Irajá ou naquela Pavuna, naquela região, que os ônibus que vêm de fora do Rio não precisam chegar ali. Para lá, a pessoa sai do ônibus, pega o metrô e vai para a Zona Sul. Como é São Paulo, não precisa nem ir fora do Brasil. São Paulo é assim, você chega na rodoviária, pega o metrô, está no centro da cidade. E essa rodoviária que existe servir para esse que estão fazendo hoje no INTO, fazendo a nossa rodoviária ali, a troca de ônibus, as coisas. BRT, isso nem se fala, né? Isso eu não vou nem discutir, acho que está errado. Vão tirar as pistas e está fazendo uma obra linda no aeroporto para levar ônibus do aeroporto. Estive agora em Nova York há pouco tempo, cheguei no aeroporto de um trem novo, peguei o trem, fui até a estação do metrô mais próxima e estava na cidade. Com mala, com tudo, não tinha tumulto, não tinha problema. Pedi trem dentro do aeroporto até a estação do metrô. E essa ponte do BRT que estão fazendo no aeroporto deveria ser uma linha de trilhos até pelo menos a supervia de lá para chegar no centro ou qualquer coisa. Isso deve ser cobrado também, não, por causa do... a questão da prefeitura não conversar com o governo do Estado. Não conversa. Tem alguém aqui do governo do Estado que está falando mal dos ônibus, que os ônibus de fora têm que chegar, mas o Estado errou. Esses ônibus que vêm hoje de fora da cidade, do município para cá, eles não deveriam estar chegando aqui, era chegando de trem, de metrô e de outros meios de transporte. Esses ônibus chegam hoje porque não tem transporte para fora. Chegar aqui e falar é fácil, não, a prefeitura não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, porque está chegando... Como é que as pessoas vêm trabalhar que não tem que vir de ônibus, vindo de trem? Quando tiveram a oportunidade de construir o metrô, não construíram.